28 de junho, já reconhecido internacionalmente como o Dia do Orgulho Gay ou Dia do Orgulho da população LGBTQIA+, e todos os outros segmentos que merecem ser contemplados e reconhecidos e respeitados. Daí o significado deste momento, onde os núcleos dos países de língua portuguesa se unem para trazer alguma colocação a respeito de como anda o reconhecimento desses direitos nos respectivos países. Acho que este é um momento significativo, oportuno, para trazermos a uma discussão mais ampliativa a necessidade que temos de garantir direito a todos, independentemente do sexo, da orientação sexual, porque todos merecem o direito de serem felizes. Olá, eu sou Patrícia Correa Sanches, doutora em Ciências Jurídicas, advogada e especialista em direitos da personalidade. O Brasil é um dos países mais avançados em termos de direitos LGBTQIA+, do mundo, com resoluções governamentais que permitem cuidados de saúde gratuitos, incluindo tratamento hormonal e cirurgias em transgêneros. Atualmente, e desde a decisão da Suprema Corte em 2018, é permitida a alteração de nome e sexo diretamente no cartório de registro civil, sem qualquer necessidade de intervenção do judiciário. A LGBTfobia foi considerada prática criminosa em 2019 e em 2020 a proibição da doação de sangue por pessoas homossexuais passou a ser considerada preconceituosa e, portanto, passou a ser permitida. E em 2021, o cumprimento da pena de prisão passou a ser possível em unidades compatíveis com a identidade de gênero da pessoa presidiária. No Brasil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo passou a ser reconhecida em 2011 e desde 2013, o casamento civil passou a ser permitido por habilitação direta no cartório, sem a necessidade de intervenção judicial. Ou seja, passou a não existir diferença entre a união estável ou o casamento, seja homoafetiva ou não. Com a igualdade entre as composições familiares, também ficou garantida a possibilidade de adoção de crianças pelos casais homoafetivos, desde que estejam habilitados e demonstrem aptidão, como qualquer outro casal. E o mesmo se aplica a qualquer outra pessoa que deseja adotar, independente da sua orientação sexual ou identidade de gênero. O interessante do nosso país é o fato de que, embora estejamos incluídos no sistema jurídico da Civil Law, que tem a lei como a principal fonte formal do direito, nenhum desses direitos advém de uma lei específica, e sim de decisões da nossa Suprema Corte. Essas decisões estão fundamentadas em um importante alicerce normativo, que é a Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, que garante, já em seu preâmbulo, o tratamento isonômico entre os cidadãos, além de um país livre de qualquer tipo de discriminação. Essas garantias constitucionais vêm acompanhadas pelos direitos fundamentais também descritos na nossa Carta Magna, como o da liberdade, igualdade e, sobretudo, o da dignidade da pessoa humana. No entanto, assim como o Brasil é considerado um dos mais avançados na garantia de direitos, também é um dos mais violentos para a população LGBTQIA+. Por isso, a luta pela igualdade e pelo fim do preconceito continua. E datas que lembram as batalhas e as vitórias são tão significativas. Olá a todos, eu chamo-me Iracelma Medeiros Filipe, sou advogada e estou na vice-presidência do Instituto Brasileiro do Direito da Família, IBDFAM Núcleo Angola, e estou aqui hoje para tecer algumas considerações sobre os direitos da comunidade LGBTQI+,
mais em Angola, e começo por dizer que, por força do artigo 35º da nossa Constituição, a família é um núcleo fundamental da organização da sociedade e, como tal, tem proteção especial do Estado, quer se funde em casamento, quer se funde na união de facto. Porém, tem que ser entre um homem e uma mulher. Temos também 12 artigos do Código da Família que dizem que quer o casamento, quer a união de facto, têm que ser celebrados entre um homem e uma mulher. Como eu dizia, o capítulo do casamento, nós temos o conceito que diz que o casamento é a união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei. Portanto, quer dizer que em Angola o casamento tem que ser entre um homem e uma mulher. O mesmo diz no artigo 112, sobre a união de facto, que é o mesmo de união estável para vocês, em que o legislador diz que a união de facto consiste no estabelecimento voluntário de vida em comum entre um homem e uma mulher. Também o reconhecimento da união de facto tem que ser entre um homem e uma mulher. Outra questão também muito levantada é de saber se os homossexuais, transexuais podem mudar o nome em razão da sua orientação sexual e o género. E em Angola também não é possível mudar o nome ou o género em razão da sua orientação sexual. Relativamente à adoção, nós em Angola temos 2 tipos de adoção. Temos a adoção dupla e a adoção unilateral. Os homossexuais é vedado o direito à adoção, porque a lei impõe que seja entre um homem e uma mulher. Relativamente à adoção unilateral, no caso de transexuais, também será muito difícil, porque a lei diz que o pai, ao requerer a adoção, portanto, um homem ao requerer a adoção, ele vai preencher a posição deste pai. Portanto, se for um pai que se identifica como mãe, tanto logo teremos um impedimento para avançarmos com esta adoção e vice-versa. Temos muito pouca informação sobre a transexualidade, sobre pessoas não binárias, e legislação também não temos legislação que regule sobre a transexualidade e sobre as pessoas binárias. Não podemos dizer que não há progresso nenhum relativamente aos direitos da comunidade LGBTQI+, não é verdade. Lembro, portanto, que até 2020 nós tínhamos um código penal que tinha uma norma que dizia o seguinte: são aplicáveis medidas de segurança aos que entreguem habitualmente a prática de vícios contra a natureza, inserindo-se nesta categoria os atos do homossexualismo, portanto, tido como contrário à natureza. Portanto, foi a partir de 2020 que nós passamos a ter uma norma que vem punir a discriminação em razão da orientação sexual. Portanto, demos um passo, o preconceito ainda é elevado, mas não é tão grande como era há 10 anos atrás, mas ainda assim há muita coisa para fazer, porque nós não podemos nos esquecer desta franja da sociedade, portanto da comunidade LGBTQI+, são também cidadãos angolanos e, por força do princípio da igualdade, têm os mesmos direitos enquanto cidadãos, ou pelo menos deveriam ter os mesmos direitos. E em suma é isso. Bem-aja, Iracema Medeiros Filipe. Meu nome é Tereza Lima, eu sou representante do Instituto Brasileiro do Direito das Famílias em Portugal. No dia 28 de junho, nós celebramos o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. E Portugal é considerado um dos países com uma legislação mais inclusiva, dentre outros da União Europeia, o que torna Portugal um dos países mais hospitaleiros para a comunidade LGBTI. Foi grande a expectativa da entrada de Portugal para a União Europeia em razão da transposição de uma legislação mais avançada, que comprovou-se positivo atualmente. Então, analisamos uma linha evolutiva que vai da clandestinidade da comunidade LGBT para isso à época da ditadura, para os tempos atuais, que é hoje o que nós falamos de uma luta livre pela igualdade de direitos. Uma das primeiras conquistas foi com a Lei 9 de 2010, onde, a partir de então, houve a permissão do casamento entre pessoas do mesmo sexo.
No entanto, essa permissão não se estendia aos direitos de adoção por homossexuais. Em 2016, o parlamento português, após um veto presidencial, conseguindo derrubar este veto, tornou legal a adoção no território português. Foi uma vitória para a homoparentalidade. E mais, ainda no mesmo ano, a Lei 17, de 20 de junho, alargou o âmbito de beneficiários às técnicas de procriação medicamente assistida, incluindo casais de mulheres, independente do estado civil e da orientação sexual. A lei portuguesa está entre uma das mais protetivas dos direitos das comunidades LGBTI, dentre os membros da União Europeia, adotando leis que reconhecem o gênero baseado na autodeterminação. A Lei 38 de 2018 possibilitou alteração de nome e menção do sexo no registro civil, o que pode ser considerado uma grande conquista à proteção das características sexuais de cada pessoa, através da autodeterminação da identidade de gênero e da expressão de gênero. Em 2021, homossexuais e bissexuais foram inseridos como possíveis doadores de sangue, o que foi uma quebra de barreiras ao preconceito. A Lei 19 de 2013 já reconhecia e penalizava crimes e incidentes de ódio, permitindo o agravamento penal para crimes com motivação homofóbica e transfóbica, o que coibiu consideravelmente manifestações hostis em público. Estamos longe do ideal, do cenário ideal para a comunidade LGBT. É importante reconhecer o processo evolutivo de Portugal nos últimos 40 anos, a sua posição no contexto atual, mesmo que o preconceito ainda exista no ambiente de trabalho, no meio social e nas áreas de saúde. E entender como o apoio das políticas públicas são relevantes para a luta pela igualdade, pelo respeito, pela acessibilidade dos direitos dos LGBTI. Olá, meu nome é Soraya Marques e, na qualidade de Presidente do Núcleo Internacional do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões em Timor-Leste, cabe-me dizer algumas considerações sobre o reconhecimento dos direitos LGBT+, em Timor-Leste, neste mês de junho, que é o mês da promoção, o mês por excelência da promoção da igualdade, da inclusão e da diversidade. Timor-Leste é um Estado de Direito democrático e, portanto, logo a partir do seu texto fundamental, existe uma consagração expressa do princípio da igualdade, onde somos todos iguais perante a lei, e também da não discriminação. E da não discriminação em razão de fatores diferenciadores meramente subjetivos, tais como a raça, a religião e o sexo. E o sexo, tal qual como está consagrado. E aqui abre já um parênteses que esta concepção se reporta essencialmente à igualdade de género e à igualdade entre homens e mulheres e não expressamente com base na orientação sexual e na identidade de género. Timor-Leste não permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não permite nem reconhece a união de facto, a união efetiva entre pessoas do mesmo sexo, tampouco reconhece quaisquer direitos concretos a pessoas LGBT+, direitos concretos a pessoas transgênero ou a pessoas não binárias, por exemplo. Timor-Leste situa-se efetivamente numa região geográfica em que a esmagadora maioria dos países se pauta efetivamente pela falta de reconhecimento de direitos LGBT+. De todo modo, Timor-Leste não criminaliza, comparando com outros países da região, não criminaliza as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, efetivamente, são necessárias políticas públicas concretas com vista ao reconhecimento dos direitos LGBT+, e políticas públicas concretas que possam vir diluir e enfrentar o preconceito e a discriminação que ainda existe na sociedade. Um ponto de viragem importante poderia ser conferir importância criminal à discriminação com base na orientação sexual e na identidade de género, que não existe
na legislação timorese, e seria importantíssimo conseguirmos criminalizar a discriminação à semelhança do que acontece com a discriminação racial e a religiosa, podermos criminalizar a discriminação com base na orientação sexual e na identidade de género. Neste contexto, é de relevar aqui o crescente que tem um movimento social no âmbito do reconhecimento dos direitos LGBT+, e a participação cada vez maior, pelo menos fizermos uma retrospectiva aos últimos anos, a participação das organizações não governamentais, locais e também internacionais, e das pessoas no geral que se juntam a esta luta num contexto social, cultural, político e geográfico que se pauta efetivamente pela falta do reconhecimento dos direitos LGBT+. E, portanto, esta é a nossa esperança, ainda que tenhamos certamente muitos desafios pela frente. Portanto, este dia 28 de junho deve também servir como um período de reflexão para os próximos passos e continuarmos naturalmente a promover a igualdade, a inclusão e a diversidade. Olá, eu sou a Cíntia Barcelos, estou aqui coordenando o documentário Orgulho Além Mar, Direitos da Diversidade Sexual e de Gênero nos Países de Língua Portuguesa. De fato, é um orgulho estarmos todos esses países reunidos com núcleos do IBDFAM instalado para falarmos do dia 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT. São os países Brasil, Portugal, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O IBDFAM teve essa iniciativa nesse ano de 2023 para fortalecer e estreitar os laços com os países de língua portuguesa. Analisando e estudando e ouvindo os nossos presidentes e presidentas dos núcleos, nós temos a exata noção de que pontos de referência são Brasil e Portugal nos avanços dos direitos, embora tenhamos sim alguns retrocessos, principalmente retrocessos sociais, discriminatórios e de preconceito com a população LGBTI+, mas quando olhamos para os outros países, principalmente Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, percebemos um recrudescimento ainda constante relativo aos direitos LGBTI+. Então, nesses países não existe a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, não existe o reconhecimento de união estável, direitos de adoção, direitos sucessórios e ainda uma invisibilidade constante das pessoas transgênero, principalmente com os direitos relativos à identidade de gênero e à autodeterminação. Nós temos um destaque em Moçambique, que é um dos países dentre esses citados, aonde inicia-se uma abertura através do movimento social e dos apelos dos órgãos internacionais sobre os direitos e a visibilidade, principalmente de pessoas homossexuais. Por outro lado, nós temos Guiné-Bissau, onde a necessidade de políticas públicas e de garantias básicas da população se esbarra nos direitos LGBTI+, como totalmente invisíveis, até porque existe uma necessidade urgente de saneamento dos direitos humanos de meninas e mulheres a serem alcançados, o que ainda lá não é possível. E o nosso objetivo maior aqui, primeiro, é o conhecimento, é trazer para todas as pessoas do IBDFAM e principalmente do Brasil, um norte sobre os direitos LGBTI+, nos países de língua portuguesa, trazendo direito comparado para podermos nos capacitar, nos conhecermos a todos as legislações e também a falta delas, para que possamos avançar aliados a órgãos internacionais, a fim de conseguirmos mais estritamente esses avanços. Então, esse é o objetivo desse documentário, alcançado com sucesso, e deixo aqui os nossos agradecimentos a todos os países e todos os núcleos já instalados para podermos avançar num tema tão relevante e importante para todo mundo.